Série. É verdade ou mentira? É verdade que o livro Protocolo de Friedenthal desmascara o movimento de reforma? É mentira. O que na verdade encontramos no livro Protocolo? Primeiro ponto que devemos estar atentos é: quem publica atualmente o livro Protocolo de Friedenthal? É o movimento de reforma, não a Igreja Adventista. Agora, a pergunta que não quer calar: por que o movimento de reforma publica um livro que, segundo alguns, desmascara nossa própria igreja? E outra pergunta: por que a Igreja Adventista, que já publicou outros livros contra o movimento de reforma, não publica atualmente também o Protocolo? Se o livro Protocolo é uma prova a favor da Igreja Adventista contra o movimento de reforma, por que somos nós, e não a Igreja Adventista, quem publica este livro? Quais verdades encontramos no livro Protocolo de Friedenthal, que fazemos questão de divulgar, e que a Igreja Adventista, em verdade, não faz nenhuma questão de expor? Vejamos alguns fatos históricos encontrados no livro Protocolo de Friedenthal. Apenas para que você consiga saber quem está falando no livro, mencionamos se é um reformista ou adventista, apesar de crermos que os reformistas são os verdadeiros adventistas. 1. O movimento de reforma é acusado de ter surgido com base em visões de um homem chamado Wicke. O que em verdade afirma o Protocolo? Ele, Wicke, não pertenceu a este movimento. Protocolo de Friedenthal, página 45. 2. O movimento de reforma estava de acordo com essas visões ou cálculos, que marcavam datas, para os eventos finais? Não estávamos de acordo com o cálculo do tempo. Protocolo de Friedenthal, página 47. 3. Assim como Wicke, que sempre foi membro da Igreja Adventista, como foi tratado outro membro da Igreja Adventista, tendo visões e ideias estranhas? Não o excluímos, queremos dar-lhe ainda um tempo de prova. Nós o tiramos de Chicago e lhe demos outra oportunidade, em outra cidade. Protocolo de Friedenthal, página 54. 4. Qual era a posição original da Igreja Adventista sobre a guerra, antes de 1914, segundo o livro O Protocolo? O ser não combatente foi nossa divisa. Tal foi nossa posição como igreja. Para estabelecer esta posição, retrocedemos até a época da Guerra Civil, e assim nossos irmãos, depois de longo estudo e consideração, assumiram esta atitude. Protocolo de Friedenthal, página 60. 5. Com base nesta posição original da doutrina adventista, o que os irmãos reformistas defendiam durante a Primeira Guerra Mundial? Cremos que para seguir a Jesus, nesse tempo, segundo as Escrituras e os testemunhos, não podemos ir à guerra. Protocolo de Friedenthal, páginas 89, 90. 6. Segundo o livro O Protocolo, qual foi a posição que a Igreja Adventista assumiu durante a Primeira Guerra Mundial? Temos assim demonstrado agora, em tudo o que até aqui foi mencionado, que a Bíblia ensina, em primeiro lugar, que participar da guerra não é transgressão do sexto mandamento. Em segundo lugar, também, que guerrear no dia de sábado não é transgressão do quarto mandamento. Protocolo de Friedenthal, página 20. Adotamos esta resolução, a saber, que cada qual deveria agir na questão, de acordo com sua consciência. Logo, houve alguns irmãos que tinham o espírito de amor à pátria, e foram ao fronte, e lutaram, chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras. Protocolo de Friedenthal, página 62. 7. Quais foram alguns membros da Igreja Adventista que saíram fora de seus postos missionários, a fim de se unirem, para participarem da guerra e derramamento de sangue? Nossos pastores, em sua maioria, estavam fora,
e também a maioria de nossos oficiais da igreja e irmãos estavam fora. Protocolo de Friedensal, página 42. 8. Qual foi a postura da Igreja Adventista sobre estes que transgrediram a posição original da Igreja, de não combatência? Qual foi a atitude a respeito de nossos irmãos, no que se refere a diversas formas de proceder? Nenhuma dessas pessoas foi excluída de nossa igreja. Nenhuma foi tratada como se não fosse cristã. Nossos irmãos foram e voltaram, e os temos tratado como irmãos de uma grande irmandade. Protocolo de Friedensal, página 63. 9. Esse falso espírito de amor e tolerância, dando liberdade para que cada membro da igreja agisse de acordo com sua consciência, na transgressão da lei de Deus, favoreceu os que, também segundo a consciência, não participaram, ou não apoiaram a guerra. Quando na Alemanha, se fez a decisão, contra os mandamentos de Deus, excluindo vários irmãos da igreja, por motivo de sua consciência. Protocolo de Friedensal, página 91. 10. Qual foi a situação desses irmãos fiéis, durante a Primeira Guerra Mundial? Aqui há irmãos que estiveram, por 3 anos, encarcerados por causa do Senhor. Alguns morreram na prisão, e deram bom testemunho de Jesus. Protocolo de Friedensal, página 90. 11. Esta nova posição da Igreja Adventista, de proteger os guerrilheiros, e perseguir e excluir os que se apegaram à fé original da Igreja, foi uma posição adotada apenas na Europa, ou no mundo todo? Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como aceitaram nossos irmãos da Europa. Temos seguido o mesmo proceder de nossos irmãos da Inglaterra, da França e de outros países. Protocolo de Friedensal, página 64. 12. Segundo alguns, os irmãos reformistas desejaram se retirar da Igreja Adventista. O que na verdade afirma o protocolo? Veja o seguinte diálogo, e tire suas conclusões. Diante da afirmação da liberdade de consciência para a transgressão aos mandamentos de Deus, foi perguntado por um de nossos irmãos: esta é a resposta definitiva da Conferência Geral? No que tange às nossas convicções e nosso juízo, cremos que esta seja a nossa decisão definitiva. Existe instância superior para apelação? Não há instância mais alta. Esperemos com nossa decisão definitiva, até o momento em que haja mais irmãos, um número maior de membros, presentes para julgar o assunto. Não seria muito importante que para esta decisão definitiva, se reunissem irmãos, de todo o mundo? Porque temos que levar em consideração que isso evitaria uma luta extrema. Creio que não podemos perder tempo, e nem dinheiro, para vos dar falsas esperanças, quanto à conclusão desta questão. Queremos dizer-vos, que em razão disso, este assunto não poderá tomar rumo diferente. Queridos irmãos, vedes, por nossa presença e pelas discussões, que nosso sincero desejo é proclamar a mensagem em união. Em consideração deste fato, apelamos também aqui, antes de nos separarmos totalmente da Igreja. A responsabilidade do que acontecerá depois recai sobre vós. Protocolo de Friedensal, páginas 85 a 89.